Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 24 de junho e eu gostaria de ler com vocês em Apocalipse capítulo 1 e o verso 4. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a todos vocês da parte daquele que é, daquele que era e daquele que virá, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono. Já temos aqui matéria suficiente para falarmos durante muito tempo. A gente sabe aqui então que foi um certo João que escreveu e esta carta, que recebeu esta revelação, porque Apocalipse quer dizer revelação, e esta revelação foi enviada às 7 igrejas da Ásia. A gente sabe que a Ásia aqui, na verdade, fica no oeste da atual Turquia. Não é o continente asiático. Na época do Império Romano, aquela parte que fica entre a atual Ásia e a Europa se chamava Ásia Menor. 7 igrejas. Naquela região da Turquia existia aproximadamente umas 10 igrejas, como, por exemplo, Laodiceia e Heliápolis. Mas estas 2 igrejas e a outra igreja não são citadas nessa carta, somente 7. Por que será? 7, como a gente já viu, aparece mais de 50 vezes no livro de Apocalipse. Isso mostra que, sendo 7 o número da perfeição, o número da totalidade, esta carta foi enviada, então, não somente às 7 igrejas, mas a toda a igreja de Cristo em todos os tempos. Desde o início de todas as coisas até o final de todas as coisas. As 7 igrejas. Você vai encontrar aqui uma série, não só aqui, mas na Bíblia, uma série de 7. Por exemplo, 7 dias da semana, as 7 taças, 7 selos. Quantas vezes você tem que perdoar? 7 vezes 7, 70 vezes 7 de Jesus. As 7 palavras de Cristo na cruz, não é? Existem 7 palavras de Cristo na cruz. O candelabro no tabernáculo tinha 7 ramos. 7. E aqui a gente encontra, então, 7 igrejas, mas vamos encontrar também os 7 Espíritos de Deus. E essa carta começa com uma carta normal daquela época, uma carta enviada a uma igreja, como Paulo, inclusive, começava as suas cartas, dizendo graça e paz. Graça e paz resume o ensino do Evangelho. Tudo é por graça e, através da salvação, através da redenção, vocês é reconciliado com Deus. A reconciliação nada mais é do que esta paz. Muitos vão dizer também que a graça é uma saudação romana e a paz é uma saudação judaica. Ou seja, nós temos aqui a totalidade do povo de Deus, a graça e a paz. A graça que te salva, a paz que você recebe quando você é salvo. É da parte daquele que é, que era e que há de vir. É assim que Jesus se revela, inclusive, neste livro, em Apocalipse capítulo 1, verso 8, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, eu sou aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. É assim que Deus se revelou a Moisés, dizendo: eu sou. Eu sou, nada mais é do que aquele que era, que é e que há de vir. Jesus também se revela assim. Inclusive, João, a gente já viu no evangelho dele, vai utilizar 7 eu sous de Jesus. Quando Jesus diz eu sou, João vai pegar esse eu sou. Ao redor desta declaração divina, você vai encontrar o milagre, a multiplicação dos pães, a ressurreição de Lázaro e ensinamentos importantes sobre a videira, por exemplo, sobre o bom pastor, sobre a porta, a luz do mundo, inclusive. Esse eu sou aparece no número de 7 em Apocalipse, no Evangelho de João. Coincidência? Não. Não é coincidência alguma. Então você percebe que todos esses 7 aqui, 7 igrejas, e aqui também 7 Espíritos de Deus, fazem parte desta declaração do Senhor também. Eu sou. 7 vezes citado no livro de João. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Então, como ele é aquele que era, que é e que há de vir, ele é o Todo-Poderoso. Ou seja, ninguém pode se comparar ao Senhor. Inclusive aqui ele está fazendo esta declaração dizendo é da parte de Deus. Porque aquele que é, que era e que há de vir, que é o alfa e o ômega, que é o Cristo aqui, ele é Deus. Ele é Deus. O Senhor Jesus é Deus conosco.
nos diz a mensagem do anjo no nascimento de Jesus. E esta carta de Apocalipse é enviada da parte daquele que era, que é e que há de vir, do Todo-Poderoso, e também dos 7 Espíritos de Deus. De onde vem esta expressão 7 Espíritos de Deus? A totalidade do Espírito de Deus vem do livro de Isaías, capítulo 11 e verso 2. O Espírito do Senhor estará sobre ele, ou seja, sobre o Messias. É espírito de sabedoria, 2, espírito de discernimento, 3, espírito de conselho, 4, espírito de poder, 5, espírito de conhecimento, 6, espírito do temor do Senhor, 7. Os 7 Espíritos de Deus profetizados em Apocalipse 11 e 2 é o mesmo Espírito Santo que envia esta carta de Apocalipse para você. O Senhor a envia e o seu Espírito Santo a envia. O Espírito Santo que foi te dado como penhor, como selo, como está escrito no livro de Apocalipse, o selo do Cordeiro de Deus, em Efésios capítulo 1, é o selo do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que está te enviando esta carta, para que você saiba uma coisa muito, muito importante. O Cristo é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo. Que Deus te abençoe.